Gente, depois que a gente faz 18 anos, fica difícil subir a escada, gente. Ai, meus 5 anos de idade, como era bom. Tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui de volta. Muito bom, adoro adorar com vocês, porque aqui tem uma adoração forte, alta. Ele merece toda a adoração, né? O louvor é o culto. Você sabia que o culto é o louvor? Se não tiver um louvor para ele, não teve culto para ele. Às vezes o povo canta só para o povo: vou te abençoar, vou para a direita, vou para a esquerda, vou para frente, vou para trás, e Deus fica lá olhando: cadê a minha adoração? Não é verdade? Deus diz assim: puxa, eu vim para o culto, mas é só bênção, só bênção, só bênção. Agora que vem a bênção, porque é na palavra do Senhor Deus que Ele se move, que Ele cura, que Ele liberta e que Ele abençoa. Quem já esteve aqui comigo da outra vez? Quem me conhece, quer ver? Olha, quem não me conhece? Agora está conhecendo, está vendo? Que bênção, que bênção. Vamos lá, hoje eu quero falar para vocês de um tema que tem mexido o meu coração de uma forma tão grande, e que cada vez que eu prego, algo maior é revelado. E eu quero que hoje o Espírito Santo tenha total liberdade de trabalhar no teu coração, que você possa absorver tudo que você puder, porque você é a resposta para a tua família, e em você está a resposta para essa nação. É em você. Você vai entender o que você é, o que você carrega e aquilo que você pode. Pai querido e santo, muito obrigado pela grande oportunidade que o Senhor me dá de estar mais um dia aqui com este casal de bispos, ó Pai, que a impressão que temos é que nos conhecemos desde a eternidade. Ó Deus, um amor, um carinho muito grande, e que hoje o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, trazer ao coração desta igreja, dos teus filhos, e ao meu coração, a rema, a nova, a fresca palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Se comigo, Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Assim está escrito: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que havia na terra? Abismo, trevas. Mas no meio do caos, quem estava se movendo sobre as águas? O Espírito de Deus, aguardando uma palavra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, esperando uma palavra para ele executar. Você sabe que o Espírito de Deus, no momento em que você recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele está sobre você, está em você, está com você, e que Ele sempre está esperando o quê? Uma palavra. Quando nós liberamos, porque o Espírito de Deus naquele tempo estava sob o comando de Deus, mas a morte de Cristo na cruz trouxe uma nova dispensação, e aquele que estava em Deus passou a estar em mim e em você. O governo que Deus executava e exercia, trazendo a existência no meio do caos de obras maravilhosas e extraordinárias, hoje tudo que o Espírito Santo que está em você espera é que você libere uma palavra. E Deus disse: haja luz. Primeira coisa, o primeiro que aparece na Bíblia é o movimento do Espírito sobre as águas. O segundo, haja luz, e houve luz. Só que a luz que apareceu aqui não é o sol, não é a lua, não é as estrelas, porque o sol e a lua foram criadas no quarto dia. Quem é a luz? Quando liberou a palavra se manifestou, chegou a luz.
o nosso amado Jesus Cristo. E qual foi o primeiro passo? Houve separação entre as águas, e as águas de cima formaram o firmamento, aonde está o reino de Deus, e as águas de baixo, a terra, para o comando do homem. A Bíblia mostra, e é incrível, o fluir das águas. As águas fluem por toda a Bíblia, e as águas sempre marcam um começo. O primeiro dia, começou o projeto a ser executado. Eu vou fazer uma casa para criar alguém com a minha imagem e a minha semelhança. As águas da terra serão o reflexo das águas do céu. Imagem. Eu estou aqui e eu vou refletir em cada um deles a minha imagem e a minha semelhança. E o projeto de Deus sempre é perfeito em tudo que faz. Então nós vemos as águas no começo dando início à nossa criação, porque Deus não é irresponsável para criar um filho e não ter um lugar para colocar. Ele nos criou e nos criou maravilhosamente perfeitos, com essência de governo, deu-nos autoridade, Ele nos deu vida, e a vida dele estava em nós, e pensa, não tínhamos dúvida, não tínhamos nenhum tipo de conflito interior, a nossa vida era em paz, e o reino dos céus visitava o reino da terra toda a viração do dia, e a paz emanava e emanava, tudo era tranquilo. Vai ser assim quando nós chegarmos lá. Aleluia! E eu poderia dizer para vocês que nós poderíamos chamar o nosso planeta de planeta água. Sim ou não? Tem mais terra ou mais água? Mais água. Nós fomos feitos do pó da terra, mas nós temos mais pó ou mais água? Então nós somos água que caminha, e o nosso planeta é o planeta água, que chamaram de terra. Gente, você sabia que quando você faz a cremação de um ser humano, o pó é 1 quilo, 1 quilo de pó. Eu sei porque essa semana eu fui fazer antes de vir para cá, né? Eu fui jogar cinzas de um irmão, a pedido da família. Queria colocar no jardim da igreja, está lá o irmão no jardim da igreja, que disse que era o lugar que ele mais amava. As crianças choraram que queriam, então eu fui. É 1 quilo. O restante de tudo é o quê? Água. Então nós somos água que caminha. O nosso planeta é água. Nós podemos ficar sem comida, porém não conseguimos viver sem água. O nosso corpo desidrata, o nosso corpo morre. E Satanás, quando eu fui lá em Israel, eu fui num lugar chamado Cesareia de Filipe. É um oásis no meio do deserto, entre Jericó e Jerusalém. Foi o lugar onde Cristo disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Aquele oásis é um rio que nasce do meio da montanha, e ele começa a correr com uma água verdinha. É um dos lugares que mais me encanta quando eu vou lá, eu tenho que ir lá sempre. E aquela água, aquele cheiro de frescor, o canto dos pássaros. Mas você pensa aquilo no meio do nada, no meio do deserto, não tinha nada, era quilômetros de terra, quilômetros de barranco, nada. E de repente você entra ali e você diz: meu Deus, onde eu estou? E um paredão de pedra enorme, com várias, assim como se fossem capelinhas,
de deuses da época de Cristo. E embaixo mesas, aonde eram ofertados os sacrifícios. E do lado assim aquela caverna, que era chamada Porta do Inferno. Sabia disso? E os deuses sempre tomaram as águas. O tempo todo eles lutam pelas águas. Porque água por onde passa traz vida. Sem água não tem vida. Sem água as flores não nascem, os animais não sobrevivem. Então todas as divindades, elas sempre quiseram tomar as águas. E quando você conversa com aqueles que nos levam para passear em Israel, em todos os lugares de água, ali tem um Deus, sempre. E o que ele faz? Ele contamina a água, ele suja a água, ele estraga a água. É verdade. Os deuses estranhos não são como o nosso Deus, que tudo que toca faz vida, tudo que o inimigo toca ele contamina. Então quando Pedro estava caminhando com Jesus, ele tem aquela revelação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele disse: disseste bem, e tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, não naquela. E ele aponta para a caverna, parece que eu vejo Deus assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. Quando você vê as águas, elas marcam o início. Aí o povo veio, foi vivendo aquela vida de mediocridade, e de repente faltou o quê? Água. Não chovia na terra. E os filhos, os filhos tiveram que ir, de Jacó, tiveram que ir até ao Egito. Por quê? Porque o filho mais amado, o filho mais querido, Jacó tinha por morto, tinha por luto na sua vida. Só que ele não sabia que esse filho hoje era governador do Egito. E por 7 anos não choveu naquela terra, e uma seca tremenda e terrível veio sobre aquela terra. E a nação de Israel foi até o Egito para poder sobreviver, porque lá Deus enviou a José. E nós vemos o caminho das águas no Egito. Tem algo muito importante, uma revelação muito linda para entregar. Você veja que lá no Egito não é diferente. Havia um Deus, e o maior Deus e a maior adoração do Egito, quem é que sabe quem é? O rio Nilo. O rio Nilo, porque ele é adorado pela vida que ele traz. Ele é uma divindade. Assim como lá na Índia nós temos uma divindade. Então o rio Nilo sempre foi motivo de adoração. E Deus, ele é tão extraordinário, que ele vai além de tudo que se pode imaginar, tudo que nós podemos sonhar ou pensar. Porque Deus coloca Moisés, o libertador, para ser tirado das águas. Que águas? Das águas que o inimigo tomou, que ele ali era adorado. Deus coloca o libertador naquelas águas, e ele tira o libertador, e esse libertador vai lá para a casa do inimigo, e o inimigo cuida dele. Cuida dele, dá estudo para ele, ensina todas as coisas para ele, e mais uma vez ele é enganado, porque a mãe judia vem junto, e ela ensina toda a lei e tudo aquilo para aquele garoto. E quando chegou o tempo em que não havia mais condição, estavam matando as crianças, a pressão sobre a nação era grande, então Moisés se levanta. Primeira coisa que ele faz são os sinais através das pragas, e uma delas foi transformar a vida em sangue. Mas eu entendo que aquele momento não foi um momento somente de castigo
ou de demonstração de poder, mas foi um momento profético, que um dia chegaria alguém que derramaria sangue nas águas e purificaria as águas. Foi um momento profético. E quando então o faraó libera, estou contando o caminho da água, o que acontece? Ele chega diante do Mar Vermelho, cercado por todos os lados pelo inimigo. Tinha o exército, ele não podia fugir para cá, porque não havia condição, ia ser presa fácil. Não podia ir para cá, porque estava tudo aberto, era presa fácil. Ele abriu o mar, dividiu as águas. Segunda separação das águas. A primeira separação das águas foi para que o caos desaparecesse e a ordem começasse a se estabelecer, um reino começasse a ser criado. O segundo foi quando Deus abriu o mar, que separou as águas, para o povo passar pelo meio delas, acabou a escravidão. O abrir das águas marca um tempo em que a escravidão desaparece, e eles vão para o deserto, e Deus continua mexendo com as águas. A primeira parada deles foi aonde? Mara. E lá em Mara, eles estavam com sede, o povo já estava murmurando, porque acabou a água, era muita gente, não tinha água para todo mundo, e foram beber a água era amarga. E o que é que Moisés pega? Um pedaço de madeira e joga naquela água amarga. Sabe quem que é a água amarga? A água amarga somos nós. Nós fomos criados como água doce, mas quando o inimigo entrou na nossa vida, nós nos tornamos águas amargas. Mas a cruz, quando nos toca, as águas amargas ficam doces e potáveis. Aleluia! E as águas foram tocadas pelo madeiro e ficaram doces e mataram a sede do povo. Aí o povo entrou no deserto. Eles não eram mais escravos. Eles viram a glória de Deus no deserto, na transformação das águas. Eles viram tudo aquilo que Deus fez de sinais e maravilhas para tirá-los da escravidão. Eles saíram do lugar da escravidão, mas a escravidão não saiu deles, porque eles estavam livres, mas procurando a gaiola para voltar para dentro, porque eles pensavam como escravos. Foram 400 anos de escravidão, e lá no meio do deserto, Deus mostrava de várias maneiras que Ele é Senhor de todas as coisas, porque de novo eles tiveram sede. E o que Deus faz? Em Horebe e Meribá, bate na rocha, no meio do deserto. Não havia nascente, não havia rio, não havia montanha, era só deserto e aquela pedra. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, não precisa de montanha, Ele tira a água da pedra. E você sabe que nós vamos beber dessa água? A próxima excursão que eu fizer para Israel, assim que acalmar as coisas por lá, nós vamos passar nessa pedra, porque pasmem vocês, até o dia de hoje ela jorra água. Então você vê o caminho das águas. Deus, Ele teve que dar uma sentença. O povo de Israel, por quê? Porque escravo não entra na terra prometida. E aquele povo, ele era um povo dominado pela escassez, pelo pensamento negativo. Queriam comer cebola. Na primeira adversidade que eles tiveram, eles levantaram um Deus, fizeram um boi lá e adoraram, fizeram festa, fizeram orgias, como o Egito. Tem muitas vezes que nós saímos da escravidão do pecado, mas ainda temos a cultura do pecado, ainda temos os pensamentos
e ficamos cocheando entre o Egito e a terra prometida. E o que acontece? Deus não permite, porque na terra prometida só entra aquele que tem mentalidade de filho, de governo, de autoridade, de ser cabeça, de não ser cauda. Existe uma coisa que é humildade, outra coisa que é cegueira, que é falta de identidade. Porque as pessoas que têm identidade, as pessoas que sabem quem são, elas tomam posse, elas declaram, elas afirmam, porque esse território Deus me deu. Mas aquela nação chegou até lá, depois de ver o mar se abrir, depois de ver as maravilhas do deserto, a pedra brotar água, depois de ver a morte dos primogênitos, eles olharam e eles viram o que um escravo vê. Eles são mais fortes do que nós, mas eles nem chegavam aos pés do Egito, que eles já tinham vencido lá atrás. A mentalidade escrava, pequena, sempre vai ver dificuldade, e aquela nação ficou no deserto, e foi nascendo uma nova geração, e essa nova geração, e mais 2, entraram na terra prometida com Josué. Mas para entrar e sair do deserto, o que foi feito? Entraram com a arca, e as águas do Jordão pararam e se separaram. E sabe o que essas águas marcaram? Fim do deserto. Fim do deserto. Agora vocês estão na terra que emana leite e mel. Todas as vezes que Deus se move, Ele se move através das águas, e Ele se move para marcar temporadas na tua vida. Veja alguns versículos que eu vou dar para respaldar biblicamente o que eu estou falando. Ezequiel 43:2. Olha a voz do Senhor. Olha que coisa mais linda. Eu vou te dar uma revelação, vou te entregar uma revelação sobre essa voz. Eis que a glória do Senhor, Deus de Israel, vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu com a glória. Apocalipse capítulo 1, versículo 15. João, quando vê ressurreto, que chega e cai prostrado diante dele, ele descreve ele dizendo: os seus pés é semelhante ao latão reluzente, como se estivesse refinado numa fornalha, e a sua voz é como a voz de muitas águas. Eu sou igreja. Quem é a igreja? Bate no peito. Quem é a cabeça? A boca está onde? Na cabeça. Quando nós falamos em nome dele, e a palavra dele se repete em todas as partes do mundo simultaneamente, através das águas que andam e que caminham. Eu sou água, você é água. E quando nós falamos em multidão, a voz do Senhor não sai mais só da boca de Cristo, ela vai sair da boca da igreja, que é seu corpo e plenitude. O que impede que essa manifestação poderosa aconteça? A mentalidade que a gente carrega de escassez, de vergonha, de medo, de pequenez, de impossibilidade, de rejeição.
Essa mentalidade de nunca vem você bem algum te impede de você abrir a tua boca e o Espírito de Deus se mover por ela e trazer vida, e vida com abundância, porque a palavra do Senhor diz que a terra aguarda, e ela aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Porque da boca dos filhos de Deus tem governo, da boca dos filhos de Deus tem autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para ressuscitar os mortos, para fazer maravilhas, para destronar principados, para tomar territórios, para tomar o território da tua casa, para tomar o território da tua família, para tomar o território e dizer: esse aqui Deus me deu, ele é meu filho, e ele não fica no território do inimigo. Nós precisamos nos posicionar e permitir que o Espírito Santo trabalhe, e nós não podemos mais permitir que sejamos como ovelhas. Como ovelha nós fomos quando estamos afastados de Cristo, mas Cristo é a porta das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. E o que ele disse: quem passar por mim, eu dou o poder de continuar sendo uma ovelha de raça agora. Depois que você aceitou Jesus, se virou o quê? Uma ovelha com pedigree? Uma ovelha reprodutora? Ou depois que você passou por Cristo, Ele te deu o poder de se tornar? Os que estão lá fora, afastados do Senhor, eles estão como ovelha que não tem pastor. Eles estão sendo enganados pela ingenuidade espiritual que eles têm. Mas nós vamos buscá-los e vamos trazer a porta, para que eles passem pela porta e se tornem filhos de Deus. Eu sou filha, eu não sou serva. Sabe por que a igreja sofre com o espírito de servo? Porque todo servo quer recompensa, todo servo quer salário, todo servo quer ser reconhecido. A frase do servo é: ninguém me valoriza, não tive 13º espiritual, eu não tive o cargo que merecia, eu trabalhei mais que a irmã, e o pastor viu a irmã, não viu eu. Isso aí é coração de servo. Porque na casa não tem chefia. Lá na sua casa, Anderson, tem o chefe dos banheiros, coordenador da cozinha? Tem? O dono da garagem? Não tem. É uma casa onde os filhos servem, e eles fazem porque tudo o que eles fazem pertence a eles mesmos, por herança que vão receber dos seus pais. O servo, ele vive buscando posição. O filho já está posicionado. Eu vim, sabe por que eu vim aqui? Sabe por que eu vim para Brasília? Eu posso sinceramente dizer por que eu vim. Eu vim para cuidar dos negócios do meu pai. Por que o bispo está aqui? Para cuidar dos negócios do pai. Jesus foi o primogênito, não foi o único. A partir dele, nós somos uma grande família, mas que ainda pensamos, sabe quem que são os bé? Pastor não me visitou, pastor não vai mais na minha casa. Eu estava lá e o pastor não falou nada. O filho liga: pai, faz o Pix de 2,50 aí, que eu estou precisando pagar uma conta. Não faz assim? Você fica brava que o pai não vai atrás de você? O filho liga: pastor, bispo, eu estou precisando de uma oração. Bispo, eu posso ir até onde o senhor está? Porque é filho. Agora o bé, eu tenho que ir outra bé, que me dê valor, bé, que me carrega no colo, bé. Gente, Deus não quer que a gente seja carregado no colo. Deus não quer que a gente seja
tratado e vigiado. Deus não quer ovelha indefesa, Deus quer um exército de filhos para destronar Satanás, e filhos com identidade, filhos com autoridade, filhos posicionados para fazer as mesmas obras que o primeiro, e ainda maiores, segundo o que ele falou. Então, por não posicionamento de identidade, nós acabamos saindo da escravidão, mas continuamos com a mente da escravidão, continuamos com pensamentos da escravidão, de limitação. Por exemplo, eu sou a pessoa mais rica do mundo. Por quê? O meu pai é o dono do mundo. Eu não tenho que ganhar mais nada, eu já tenho tudo. Aí você diz: e por que você não tem ainda manifesto? Porque não amadureci para receber. Porque quando eu estiver madura, Ele libera. Porque nenhum pai coloca algo que o filho não tenha maturidade para suportar. O que falta para nós é maturidade, é identidade. Você vê pelo filho pródigo. O filho pródigo, ele sai, gasta tudo, mas o outro que estava em casa também não tinha identidade. O outro era servo, porque quando o filho voltou e o pai fez festa, ele disse: mas para mim o senhor nunca fez. Mas o senhor não matou nenhuma novilha. Falou: opa, filho, você está aqui na minha casa, todas as novilhas são suas. A hora que você quiser fazer uma festa, é só falar para o pai, nós matamos a novilha e fazer uma festa. Mas ele tinha um coração de servo, que queria conquistar a recompensa por merecimento. Qual é o filho que recebe por merecimento? Essa é a graça. A graça que nós pais carregamos, de muitas vezes sustentar o filho que não tem merecimento. A graça que Deus, o nosso Pai, teve de pagar um alto preço para nos resgatar sem merecimento. Sim ou não? Sim ou não? Então nós precisamos abandonar a mentalidade de escravo, abandonar a mentalidade de ovelha e olhar para Cristo, porque Ele é a verdade. Sabe sobre o quê? Sobre quem é Deus e sobre quem é você. Cristo, Ele veio para trazer a revelação nessa terra, de quem é Deus, porque as pessoas achavam que Deus era algo terrível, tenebroso, que matava, que cortava o pescoço. Aí Cristo vem e manifesta o amor que perdoa, o amor que cura, o amor que liberta, o amor que se sacrifica. Ele revela o Pai, Ele diz: quem vê o Pai, me vê, porque eu e o Pai somos um. Nós somos um. Mostra-nos o Pai. E Ele diz: estou contigo há tanto tempo e você não me reconhece. Os filhos revelam o Pai. As obras do Pai na vida dos filhos revelam a identidade. O filho parece com o pai. O filho tem a autoridade do pai. Mas a gente tem vergonha de ser filha, porque é muito para nós. A gente prefere se colocar na posição de servo. Eu sou filha, mas eu sirvo ao meu pai todos os dias da minha vida, não pelo que Ele pode me dar, porque Ele já me deu tudo. Conforme eu crescendo, Ele vai me dando posse. Então eu não corro atrás de prosperidade, já sou próspera. Não corro atrás de riqueza, já sou rica. Porque a riqueza de Deus não se mede por conta bancária. O Senhor ordena e a terra responde. O Senhor dá casa para quem não tem dinheiro. O Senhor traz a existência, mas Ele precisa que as águas comecem a fluir e gerar vida através da sua boca. Apocalipse 19:6. E eu ouvi como que
uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz dos trovões que dizia: aleluia! O Deus Todo-Poderoso reina. Quando os filhos se manifestarem, as águas vão gritar: o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Reina. O reino das trevas se iniciou com a queda de Adão, e ele terminou com a ressurreição de Cristo. Acabou. O mundo só está no maligno hoje porque nós não estamos expulsando, porque nós não estamos falando a principados e potestades, porque nós não estamos tomando posse da terra que o nosso Pai nos deu, porque nós não estamos comprometidos com o reino, porque nos vemos como ovelhas que precisam ser pastoreadas. Nós já fomos pastoreados, nós já fomos lavados, nós já descemos as águas, aleluia. No descer das águas do batismo, as águas foram separadas e você foi colocado numa posição de filho. E vai, cure os enfermos, e vai, expulse os demônios, e vai, tome posse de cidades, porque para isso que eu te chamei. Sabe qual que é o pior inimigo do homem? O pior inimigo do homem, sabe quem é? Não é o homem mesmo, não é o diabo, é a ignorância de ser tudo e viver como se não fosse nada, de ter todo o poder para fazer a obra de Deus e se calar por medo, porque não sabe quem você é. Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído porque falta para eles o conhecimento. E o conhecimento não é somente a leitura da Bíblia, o seminário teológico faz parte, mas o conhecimento é você conhecer você mesmo. Quem eu sou? Eu sou Ingrid Freitas, filha do Deus eterno, comprada pelo sangue do Cordeiro. E se o diabo vir, cai na minha presença em nome de Jesus, porque quando eu abro a minha boca, o meu Pai libera o Espírito Santo e faz a obra. E eu não sou de maneira nenhuma soberba de dizer isso, é isso que eu sou. Os meninos do Bolsonaro, o homem mais famoso do mundo, Bolsonaro hoje, cada vez que judiam dele, ele fica mais famoso. Estão fazendo até um filme que vai estrear agora nesse ano de 2026, com a vida dele. Agora veja, se o Flávio Bolsonaro se sente envergonhado e se sente soberbo ou arrogante para dizer: Bolsonaro é meu pai. Apanha porque está do lado do pai. Também nós vamos apanhar. Vão levantar calúnia, vão mentir, vão tentar coisas contra nós, mas alegremo-nos, porque grande é o nosso galardão no céu, e a verdade sempre vence. Não tem como. Cristo é a verdade de quem é Deus, mas Cristo também é a verdade de quem sou eu. Cristo é o segundo Adão, gente de Deus, é o segundo Adão. Ele é o segundo homem perfeito. Ele é o segundo homem que veio sobre a terra para governar a terra, e governou a terra. Ele falou para a figueira: não haja mais fruto em ti, e não nasceu. E ele não fez como Deus, porque se ele fizesse como Deus, ele não estaria qualificado a morrer na cruz. Vocês estão entendendo? Ele falou com as águas do mar, porque o homem tem domínio sobre as águas, mas hoje nem as águas que estão dentro de nós a gente domina. Nem as águas que estão dentro de nós. Eu sou sangue quente. Nós temos que ordenar: aquieta-te minha alma, sossega, cala-te. Jesus falou com os peixes. A Bíblia não diz que a primeira Adão tinha domínio sobre os peixes. Jesus só disse: ó peixarada, vem aqui para o lado esquerdo, entra na rede aí, estou precisando de vocês, venham cumprir o propósito. E os peixes foram. Agora, quando Jesus chega diante da sepultura,
O que Ele faz? Graças eu te dou, Pai, porque o Senhor sempre me escuta. Lázaro, sai para fora. Mas a palavra de Deus diz: se você estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em você, pedireis tudo o que você quiser, e vos será feito. Lázaro ressuscitou pela oração de um homem. Deus não pode ir contra a sua palavra. Deus não vai contra a sua palavra. Então nós precisamos nos posicionar. Nós já não somos mais rejeitados. Nós não somos mais pessoas caídas. Nós somos filhos amados. Cristo nos comprou. Deus é tão íntegro no que Ele faz, é tão perfeito no que Ele faz, que Ele quis nos criar para sermos pequenos deuses. Sabe por quê? Porque só um Deus tem o direito de escolher o seu destino. Ele nos fez pequenos deuses, com o direito de escolha. O nosso livre-arbítrio é a nossa divindade. Nenhum outro ser nessa terra tem direito de escolher. Nenhum outro ser nessa terra pode escolher entre ficar ou ir. Mas nós temos o direito de ir e vir, de escolher ao Deus que vamos servir, de escolher o destino que queremos ter. Ele é Deus dos deuses, dos seus filhos, com D minúsculo, porque o maiúsculo, o completo, o pleno é papai. Cada um de nós tem uma partícula dele, cada um de nós tem uma característica dele. Quando nós nos juntamos, formamos o corpo de Cristo e nos tornamos invencíveis. Por que você acha que ele parou a Torre de Babel? Deus desceu, não foi só Jesus não, Deus desceu a Trindade, porque Ele disse: olha lá, eles são uma somente e um só coração, vamos descer e confundir, porque daqui a pouco nem nós poderemos mais com eles. Está escrito? E por que Satanás trabalha tanto com a divisão? Ele divide as águas para o mal, não para o bem. Ele coloca confusão, por quê? Porque se nós estivermos juntos como igreja, não tem como nos derrubar, porque se junta o que eu carrego com o que o bispo carrega, o que a bispa carrega, o que você carrega, o que Curitiba carrega, o que os pastores, mas está todo mundo dividido, ninguém soma. Por quê? Porque ainda não teve revelação, porque ainda não tem entendimento, e a ignorância nos leva a uma vida de mediocridade, a ignorância nos leva a uma vida muito longe daquilo que Deus tem preparado para nós. Olha só que linda, a voz do Senhor, Salmo 29:3, ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as águas. Quem é água aqui? Olha o Salmo 77:16. Salmo 77:16. Esse eu quero que você ponha ali. Salmo 77. Leia aí. Qual água que pode ver? Está entendendo? As águas te viram, as águas enxergaram, as águas reconheceram ao Senhor. E os abismos, quando a água reconhece, como é que eles ficam? As águas te viram, eu vi. Você viu o Senhor?
E o que acontece? Por onde você passa, o abismo se abala. Porque o que você decreta, as águas, o Espírito está se movendo sobre as águas. Isso é rema, gente, isso é palavra de Deus. Incontestável palavra de Deus. Então o povo entrou com Josué na terra prometida. Mas o povo entrou na terra prometida, foi livre da escravidão do Egito, foi livre do deserto, mas ainda era escravo do pecado. Ele era escravo do pecado. Sabe o que significa o nome Jordão? Aquele que desce. E sabe onde é que o Jordão desemboca? No Mar Morto. E a Bíblia diz, a Bíblia diz que o Rio Jordão, ele traz vida para o Mar Morto. O que representa o Mar Morto? As águas mortas, que não produzem vida, só morte. As águas que não saciam a sede. Mas as águas do Jordão, elas estão hoje, elas nascem nas montanhas de Horebe, e elas atravessam. Sodoma e Gomorra era no vale das águas que ela estava, e Sodoma e Gomorra era muito próspera, e o inimigo atacou aquela cidade, porque ele queria estar naquele lugar por conta das águas. O inimigo sempre quer tomar as águas, ele sempre quer reinar sobre as águas, ele sempre quer a prosperidade que as águas carregam, tanto as águas naturais, quanto as águas espirituais que somos nós. Nós matamos a sede. O que Deus diz? Sem você é uma fonte de água viva, rios de água viva. Rios não é rio, é rios de água viva, rios de água viva. Você mata a sede das almas, você mata a sede, você consegue derramar a água viva nas pessoas, você é uma fonte. Mas o inimigo muitas vezes nos entulha, muitas vezes nos tornamos poça d'água, poço entulhado, contaminado, e temos tudo o acesso, mas não temos a revelação. E é a revelação: conhecereis a verdade, conhecereis a palavra. O que tem entulhado os nossos poços? O que tem sido colocado nesses poços, que o rio de vida que já está dentro de nós não flui, flui água amarga. Quando nós nascemos, nós já nascemos com o esgoto de Satanás dentro de nós, verdade? Já veio o orgulho, já veio a vaidade, já veio o medo, e o esgoto do inferno começou a se misturar com as águas limpas. E a gente passou, ao invés de matar a sede, matar as pessoas. Porque quando a gente oferece uma água contaminada, a gente oferece doença emocional, depressão, ansiedade, medo, rejeição. Porque as águas que nós estamos dando não matam a sede. Por quê? Porque nós também estamos com sede. Nós também estamos com sede. Mas aí Deus vem no rio que desce. E a Bíblia diz que dos céus, do trono de Deus desce um rio. Quem é o rio que desce? Jesus, aleluia, 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 aleluia. E se você sabe que havia profecia que dizia que Jesus, o Messias, seria revelado nas águas. O Messias seria revelado nas águas. E eu entendi quando eu estava estudando. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre as águas. E quando disse haja luz, a luz apareceu nas águas. E a luz é Jesus, a luz do mundo. Quando Jesus se aproxima para descer as águas do batismo, ele está na frente do primo que jogou bolinha de gude com ele a vida inteira e não viu nada, do primo que jogou videogame com ele e não viu nada, do primo que foi pescar com ele e não viu nada. Eles eram 6 meses de diferença um do outro, eles brincavam juntos.
Mas o primo não viu nada. E o primo estava lá batizando, porque ele vai ser revelado nas águas. Mas quando a luz começou a chegar perto das águas, as águas o revelaram. As águas reconheceram. E Jesus, ele foi tirado das águas. Mas esse batismo de Jesus é algo tão sensacional, porque nós somos batizados para abandonar a nossa velha natureza. Nos apaixonamos por Jesus, não queremos mais o esgoto do inferno, descemos as águas. Para quê? Para nos livrar do esgoto e receber os rios de vida. Mas para que ele desceu nas águas? Ele desceu nas águas para morrer a glória, abandonar a identidade de filho de Deus e se tornar filho do homem. E ele saiu e já foi direto para o deserto ser tentado. Sabe o que é a tentação? A tentação é a tentativa do diabo te fazer voltar do lugar que você já saiu. Então todo mundo que está tentado, fique feliz com a tentação. Jesus disse: fique feliz com a tentação. E eu não entendia. Falei: Deus, por que eu vou ficar feliz passando por tentação? Porque a tentação é a prova de que você já não está mais lá. E ele está tentando te levar de volta. E ele foi tentar Jesus, dizendo para Jesus: se você é o Filho de Deus. Ele não era, o que ele chamava ele mesmo? Filho do Quer mais uma revelação? Jesus é santo. Diga comigo: santo. 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 O que significa a palavra santo? Significa separado. Não é separado do mundo. Quando Deus colocou toda a semente da raça humana dentro do saco escrotal de Adão, ele separou. Colocou no banco de esperma do céu. A Bíblia não disse que a ciência ia provar tudo? E provou. Pode hoje você guardar esperma? Que novidade, Deus já fez. E é da mesma natureza. E é a mesma coisa, é o segundo Adão. Só que Jesus é aquele que nasce sem o esgoto conectado nele. Nasce como o primeiro. Ele é santo, ele é separado. Quando nós descemos as águas do batismo, ele diz que nós nos tornamos santos. Porque quando nós nos batizamos com consciência, as águas se separam do esgoto e nós nos tornamos separados. Aleluia! Jesus é santo e nós somos santificados por Ele. Santificados por Ele. Oh Deus, meu Pai, que coisa mais linda! E Jesus é revelado nas águas. Revelado nas águas. Veja bem, as águas na Bíblia. Nas águas o Salvador é revelado. As águas revelam o Salvador. Quem revela Cristo para o mundo? Quem? As águas revelam. Cristo quer ser revelado no mundo, não por tuas palavras, mas por tuas atitudes. Não se prega Jesus com vãs palavras. Se prega Jesus sendo o verbo vivo. Jesus foi o verbo vivo. Mas nós temos que ser a palavra que caminha, a palavra que fala. Pastora, não vou conseguir isso nunca. Verdade, concordo. Mas está escrito: o Espírito de Deus se move
sobre as águas. Não é por tua força. Não é. Você sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi era um homem segundo o coração de Deus por uma razão. Sabe qual? Salmo 51. A maioria de nós queremos vencer para agradar a Deus. Querido, você não precisa fazer nada para Deus gostar de você. Ele te ama como você é, do jeito que você é. Ele te conhece antes da fundação do mundo. Ele morreu para lavar você desse esgoto do inferno. Ele deu a vida dele por você. Escute, você não tem que agradá-lo. A gente diz: Senhor, eu estou jejuando e orando para mim ficar melhor, para o Senhor me abençoar. Você caminha de morte. Você não melhora com jejum. Você mata a tua carne com jejum. Não é verdade? Você controla a carne que quer te controlar. No telefone, na internet, na comida, a boca, jejum de palavras, jejum de murmuração, né? Você toma domínio sobre a carne. O jejum é uma arma de controle sobre a nossa carne. Por que Jesus fala que a gente vence Satanás com jejum e oração? Sabe o que ele está dizendo? Que a gente vence Satanás quando a gente mata a nossa carne e tem comunhão com ele. Temos que matar a nossa carne quando? Todos os dias. Somos entregues à morte todos os dias. Morte do quê? Não é de faca, não é de fogo, mas é a morte do nosso eu. As armas que são para nós controlarmos a nós mesmos. O jejum nos controla, porque eu não tenho ninguém para curar. Eu não tenho absolutamente ninguém para libertar. Não sobrou ninguém para mim. Eu só preciso ter comunhão com Deus e jejuar para não atrapalhar. Vocês já viram o que acontece com a caixa de gordura? Quando ela não é limpa, ela entope e ela atrapalha. Sim ou não? Nós temos que cuidar da nossa vida de oração, para a gente saber onde Deus quer nos levar, estar sensível a obedecer a sua voz. Eu vim para Brasília porque eu tinha uma reunião importante com a governadora. Esse tumulto todo não deu, mas Deus me conduziu nas águas para lugares tão maravilhosos, abençoando, caminhando junto com famílias, com igreja, com pastores. Coisa linda que Deus fez. O meu projeto era um, o projeto dele era outro. É só fluir e deixar ele fazer. Mas para isso a gente tem que ter comunhão, para não reclamar. Porque às vezes a gente chega e começa a reclamar, porque não deu certo, porque não quer, o que ei, eu estou aqui, Senhor. O que tu queres que eu faça? Aonde o Senhor quer derramar essa água? Porque eu carrego água que mata a sede. Você também, meu irmão. Você também. Está em você. Está em você. Aí o Jordão, vamos lá no Jordão. Jesus morre a sua natureza, passa pela provação e tentação, mas ele vai à cruz. Já havíamos saído do deserto, sim. Já havíamos saído da escravidão, sim. Mas ainda éramos escravos do pecado. E Jesus, ele foi crucificado. Ele não tinha pecado, mas ele sofreu a rejeição. Jesus morreu 4 mortes. A primeira morte que Jesus morreu foi a morte à sua vontade, porque nenhuma pessoa de carne teria vontade de suportar a cruz. E ele diz: Pai, Pai, ai Pai, ai Pai. A Bíblia diz que ele suava gotas de sangue, porque a carne dele dizia: não.
Ele morreu por nós, morreu para a sua vontade, para nos salvar. Todavia seja feita o quê? Tua vontade, assim na terra como no céu. A primeira morte foi a morte do eu, da vontade, da carne. Olha o que ele venceu. Olha para que ele morreu. E a gente não quer morrer para televisão, para séries. A gente não quer ver, não quer morrer para as coisas que estão nos afastando dele, coisa tão mesquinha. Olha o que ele morreu. A vontade dele não era a cruz, mas o amor dele estava conosco. A segunda morte de Jesus, ele sofreu lá na cruz. A primeira morte foi no batismo, a sua natureza, segundo a sua vontade. A terceira foi lá na cruz, porque quando ele começou a carregar os nossos pecados, ele conheceu a morte espiritual. Por quê? Porque o Pai, Jesus, ele entendeu o que é a rejeição. Em Salmo 22, ele diz: eu sou o mais rejeitado dos homens. Você sabe que os demônios entraram em Jesus, não tocaram seu espírito, mas desconjuntaram todos os seus ossos. A língua grudou no céu da boca. E teve um momento, né, que ele disse: eu tenho sede. Estava faltando a água viva, e estava faltando a água para manter o corpo dele vivo. E o que a espécie humana fez? Eles não estavam endemoniados, não, porque naquele momento todos os demônios estavam concentrados em uma única pessoa: fazer Jesus pecar. Naquele momento as pessoas estavam vivendo um momento assim meio sem entender o que estava se passando. O céu escureceu e ele disse: tenho sede. Sabe qual foi a água que nós demos para ele? E a gente não pode dizer que foi só eles que deram, porque cada vez que nós pecamos, que nós erramos, nós também oferecemos esta água para ele. Eles pegaram o vinagre, mas quem estuda, quem conhece, eu fui lá em Israel, sentei em umas latrinas em Cesareia Marítima. E primeiro eles disseram: onde é que você está sentado? Eu falei: estou sentando na pedra. Mas eram umas pedras quebradas que corriam assim, tinha uma vala. Eu falei: isso aí são latrinas. As latrinas romanas, sentava todo mundo ao ar livre para fazer as necessidades. E aí tinha uma bacia com vinagre e uma esponja, porque eles acreditavam que se eu limpar e pôr no vinagre, o outro pode pegar, limpar e pôr no vinagre, que vai estar totalmente esterilizado. E quando ele disse: eu tenho sede, filho, nós não temos nada para oferecer para ele. Nós não temos nada. Eu nada tenho para te oferecer. Tem nada. De verdade, sem ele nós somos mentirosos, orgulhosos, arrogantes, prepotentes. Nós somos rejeitados, somos amargos, vingativos, traiçoeiros, mentirosos. Não temos nada para oferecer, mas ele bebeu do nosso esgoto.
Por isso nós precisamos nos posicionar como igreja. Só que daí logo em seguida ele morre. E quando ele morre, a mesma espada que foi colocada para a esponja foi a mesma espada que furou o lado. E o que saiu do lado? Água e sangue. O sangue que ele demonstrou que um dia cairia sobre as águas e as purificaria. E ele voltou a dar a nós uma água limpa. E nele, nós que já havíamos saído do Egito, saído do deserto, nele nós saímos do pecado para viver a maravilhosa graça de mesmo ter dado a ele só coisas ruins. Você já imaginou se tudo que nós falamos dele pudesse ecoar aqui dentro dessa igreja? Todos nós levamos sujeira, amargor, mas ele derramou seu sangue para nos limpar dessas águas amargas e para fazer com que os poços que estão entulhados dentro de nós sejam desentulhados, para que nós possamos nos levantar e nos tornar a voz das águas nesse Brasil. Arabachuri. Eu perguntei a Deus, eu fiz um estudo sobre Brasília. Meu Deus, as águas de Brasília tudo consagrada a entidades malignas. E eu dizia: Deus, como é que nós vamos sarar as águas? E eu vi que uma vez lançaram sal na água, outra vez lançaram madeira na água. E eu falei: Deus, o que vamos fazer? Vamos jogar sal? Vamos jogar madeira? Deus falou assim: é sal. É sal. E eu falei: como vamos fazer? Nós vamos lá em Brasília e vamos jogar sal nos espelhos d'água que foram feitos para refletir a glória, mas não de Deus. Eu vou lá nos espelhos d'água e jogo sal. Aí Deus disse: não, filha, aqui pinga sal. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e derramar sal na terra, a terra será curada. A terra da sua casa é curada, a terra da tua família é curada, a nossa nação. Eu vim para conversar, para levantar uma intercessão nacional para a nossa terra sarar. Mas Deus disse: filha, chame as águas. Chame as águas. Chame as águas, filha. Porque as águas têm o sal que sara a terra. Só as águas que são meus filhos, eles podem curar o Brasil. Não é brigando, não é lutando contra as coisas visíveis, mas é confessando, nos rendendo, derramando lágrimas. Essas lágrimas, elas purificam. Por quê? Porque nós tomamos o pecado dos outros e pedimos perdão para Deus. Nós nos tornamos como Ele, porque nós nos tornamos como Cristo quando amamos e perdoamos. E Satanás tem nos enchido de raiva, tem nos enchido de ódio. Nós temos é que ter pena dos filhos das trevas, orar pelos filhos das trevas, porque o meu amado morreu por eles.
há sangue do nosso amado por eles. E Deus converteu muitos ativistas islâmicos, e Deus pode converter muita gente que a gente nem imagina, mas Deus precisa convocar as águas. Eu não sei como é que eu vou convocar as águas do Brasil, mas eu comecei por Brasília. E eu vou voltar para Brasília, para outras igrejas, porque aqui precisa começar aqui. Deus falou, tem que começar aqui. Há poder nos joelhos que se dobram. Há poder dos joelhos que se dobram. Você não é qualquer coisa. Você não é um esgoto. Você não é uma poça d'água. Para que serve poça d'água? Água parada? Serve para quê? Para dar dengue? Se mova, comece a se movimentar, porque tem um Espírito se movendo sobre você, dizendo, eu quero usar você. Água viva. Nós somos as águas que saram, e Deus está precisando de águas. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Está consumado, diz o Senhor. E o amor de Deus, sabia que é líquido? O amor de Deus é líquido, porque o amor de Deus é o rio de água viva, que sai direto do trono. E nós não podemos mergulhar só com os pés, nós temos que entrar de cabeça nesse rio, abraçar esse amor sobrenatural. E por que Deus colocou nós para chorar pelo Brasil? Porque Deus não pode fazer? Porque Deus governa o céu e o homem governa a terra. Deus nos deu poder para expulsar esses demônios. Deus deu poder. Principado não se expulsa. Principado, ele perde a força, que a força dele está no pecado da nação. A única coisa que destrona principado é o clamor e o arrependimento pela nossa nação. Por isso Deus diz, se o meu povo se humilhar, Daniel se humilhou e orou, e destronou o príncipe da Pérsia. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E se você derramar lágrimas na terra, por tua família e por tua nação, vai se cumprir o maior movimento evangelístico de todos os tempos. Nascerá nas águas brasileiras. Aleluia! Rabachora carabai. E sabe por quê? Quer mais uma revelação? Eu perguntava para Deus, disse assim, papai, ai pai, por que Brasil? O país do carnaval, o país da imoralidade, verdade? Somos conhecidos pela promiscuidade do nosso país, o país da corrupção, o país das injustiças. Por que nós? E Deus me disse, dentro do sangue do brasileiro corre as águas das nações. Nós não somos uma raça, nós não somos alemães, italianos, não somos israelenses, nós somos brasileiros, e somos desprezados até no nosso nome, porque brasileiro é uma profissão. Vê o que vende pau-brasil, brasileiro, como pedreiro, como ferreiro, como carpinteiro. Então nós somos uma profissão. Mas tem uma coisa interessante no pau-brasil, ele é uma madeira que sai uma seiva vermelha dela. E essa seiva vermelha se espalhou por todo mundo, e todo mundo desejava.
Eu digo que as águas do mundo correm aqui. Que eu sei, aqui tem português, italiano, aqui tem negro e bugre. Eu não sei com quem que se misturou a Índia, mas ela era índia, filha de sei lá com o quê. O que será que tem aí? Então, quando eu oro pela minha família, eu estou orando pelo mundo. Quando o brasileiro se curva, o mundo inteiro se arrepende, porque as águas do mundo estão dentro de nós. Nós não somos uma raça, nós somos um mundo em uma nação. Fica de pé. Rabai, telere babarasai, telere canta rabashai, telere canta. Arama sore, ele caria sou carabashai. A primeira coisa que eu quero saber e perguntar é: tem alguém aqui que porventura está afastado de Jesus e que hoje entendeu, compreendeu o seu grande amor, e você quer dizer: Senhor, eu quero me reconciliar contigo? Ou talvez tem alguém aqui que nunca fez essa oração, dizendo: Jesus, move as águas da minha vida, separa as águas da minha vida, porque eu tenho, Senhor Deus, bebido do esgoto do inferno e eu não sei como me livrar. E você não pode se livrar. É quando Ele entra que o rio chega, que a correnteza abundante do rio de Deus entra, que os entulhos são carregados pela correnteza, que a sujeira e a podridão da mágoa, da dor, da rejeição, do medo, do pecado, das fraquezas da carne. É como eu disse, Davi, ele orava e dizia: Pai, cria em mim um coração puro. Ele não esperou criar o coração. Ele disse: Deus, lava-me e eu ficarei limpo. Ele colocava a expectativa dele em Cristo, Haraba, Súria, e não nele. Ele não buscou pelas forças dele. Ele disse: Senhor, eu estou aqui, me limpa, me lava, cria em mim, faz de mim, oh Pai, porque eu quero manifestar a tua glória. E sabe o que você passou com Davi? Mesmo com os erros que ele teve, com as sujeiras que ele enfrentou, sabe o que você passou com Davi? O tabernáculo de Davi. Quando Davi orava, antes de Cristo morrer, a glória de Deus inundava aquele lugar. Porque Davi, mesmo humano, ele dependia das águas que saram, das águas que limpam. Não é você que pelo teu esforço, pela religiosidade vai mudar a tua vida, mas é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Quando entra o rio que desce do céu, o rio das águas vivas vem e flui dentro do teu interior. Não é um rio, são rios, rios de água viva. Você tem alguém que precisa se reconciliar com a fonte das águas. Sabe o que significa a palavra Pai? Ah, meu Deus, a palavra Pai significa fonte, fonte de provisão. O Pai, Ele é a fonte da paz, a fonte da santidade, a fonte da alegria. Ele que pode matar a sede da tua vida, te curar. E Ele está aqui hoje. E eu quero orar por pessoas que hoje queiram reconhecer a Cristo pela primeira vez, ou dizer: Senhor, se revele em mim. Eu preciso, Pai, eu quero, eu te aceito, e eu quero que o Senhor se mova e se revele em mim. Tem alguém aqui? Se tem, eu quero que você saia correndo, porque hoje é o dia mais importante da tua vida. Hoje é o dia mais importante da tua vida, e Deus está te chamando pelo nome. Aonde você está? O rio de Deus está correndo por aqui. Teu coração bate forte, dispara no peito. É Jesus te chamando, é Jesus te chamando, é Jesus te chamando. Está sendo transmitido, pastor?
Está sendo transmitido? Talvez você esteja em casa e o Pai está aí na tua casa. E aí na tua casa você pode receber a Jesus como Senhor e Salvador. Você pode abrir o teu coração para que flua o rio das águas. Aceite a Cristo e sinta essa atmosfera no teu lar, na tua família. Deus quer usar você para sarar a tua casa. Deus quer usar você para sarar a tua família. Deus quer usar você para sarar a nação. Eu vou contar até 3 e vou encerrar esse apelo. 1. Canta. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai salvar. É verdade, Pai. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, meu Deus. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Existe um rio, Senhor, Sinta a presença, sinta o frescor das águas. que flui do teu Pai. amor. Oh, canta la baraia cheia. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Xeramacata lavapô. Por onde o rio passar, Deixa ele passar. tudo vai Sentimos a tua presença, Abba. Ouvimos o barulho das águas, ó Pai. Obrigada por essa noite linda e maravilhosa, Pai. Deus, esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede.
Tem alguém que quer se reconciliar ou aceitar Jesus? 1, 2, 3. Levante a sua mão no lugar onde você está. Tem alguém que queira se aceitar a Jesus e se reconciliar com Ele? Levante as suas mãos. Você que está com as mãos levantadas, você que quer, eu quero que você venha aqui na frente para que eu possa pôr a mão sobre você e liberar a fonte ativa e viva no teu coração. Se tem alguém, corre. Se tem alguém, corre. Se tem alguém, corre. Se tem alguém, corre. Não tem? Então eu quero agora orar por todos aqueles que querem ser o sal da terra, por todos aqueles que sabem que tem águas paradas, que todos aqueles que nem sabiam que eram as águas de Deus e nem sabiam que eram filhos de Deus, e que hoje receberam uma revelação, que hoje viram a verdade e que querem sair daqui para sarar a sua família, para sarar a sua casa, não com gritos, não com brigas, mas com as lágrimas na terra, com arrependimento, com mudança de atitude. E você quer a capacitação sobrenatural, e você quer também comigo orar pelo Brasil. Se mova no lugar onde você está. Eu quero que você se mova, porque água parada, a água que não define para onde vai correr, se mova. Eu quero ser um guerreiro nessa nação, eu quero ser a água que grita nessa nação. Saia do seu lugar e venha, eu quero orar por você. Tem alguém? Raba canta labaia, sore canta labanai, ori canta labaia, suri anda labanaia so, arama suri canta labanaia séria. Aonde estão as águas que andam? As águas que viram Jesus, as águas que receberam a Cristo, as águas que querem fluir sobre o Brasil, as águas de Brasília que começarão a fluir sobre o Brasil. Aonde estão as águas? Aonde estão as águas? Arabasuri canta labanai. Amado, amado, amado nosso, graças nós damos a Ti, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda honra, toda glória. Obrigado por Tua palavra revelada. Obrigada por Tua palavra revelada. Obrigada, Senhor Deus amado, pelo discernimento. Obrigada pela presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Obrigado pelas águas em movimento, Pai. Olha o movimento das águas. Espírito Santo se move sobre as águas. Haja luz, haja luz. Arábia sorei. Haja luz, haja discernimento, haja sabedoria. Eleva, daia, sore, canta, laia. Eu chamo vida. Por onde essa água passar vem vida. Para onde essa água passar virá vida. Vida, 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 vida. Por onde esse rio passar, a morte não pode ficar. Canta na rababa, canta na baixo. Por onde esse rio passar, e por onde esse rio passar, o medo não pode ficar. Por onde esse
vida ao meu coração. Flua como um rio aqui sobre nós. Flua como um rio aqui. Traz vida ao meu coração. Sobre as águas, aquele que tem flua. Flua como um rio aqui. A voz de muitas águas. Flua como um rio aqui. Traz vida ao meu coração. Sobre esse lugar e flua, mas flua como um rio aqui. Flua como um rio aqui. Traz vida ao meu coração. Mas por onde esse rio passar, por onde esse rio passar, rios de vida, por onde declaramos sobre a morte, todo espírito de morte, a morte não pode ficar. Levanta as tuas mãos e repete comigo: Senhor Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos poços entulhados, pelas águas que deveriam estar fluindo em abundância estão saindo em gotas. Peço perdão pela igreja brasileira. E repete comigo: peço perdão pela igreja brasileira. Eu também faço parte dessa igreja, mas que as águas que saem do teu trono comece a fluir com violência no Brasil. Traz revelação. Perdoa-nos, Deus, por não sabermos a nossa identidade, por não sabermos o que carregamos. Mas levanta-nos, Senhor, para chorar pelo nosso Brasil, para pedir perdão pelo nosso Brasil, para amar o nosso país. Te pedimos perdão, porque nós mesmos lançamos maldição sobre o nosso país. Nós jogamos esgoto sobre o nosso país. Senhor, nos perdoa, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai. E Deus, começa a fluir em Brasília. Esta cidade foi construída para ser um Éden para as trevas, mas nós tomamos para Deus. Essa cidade será o centro do avivamento das nações. Declaramos: os rios de Brasília pertencem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, pedimos perdão por brigarmos tanto e chorarmos menos. Que arrependimento, Pai eterno, venha nas famílias, venham nas casas, nos quartos. Ó Deus, que haja transformação de lares através do perdão, do arrependimento genuíno. Senhor, o teu Espírito se move sobre as águas. E eu sei que o Senhor está se movendo sobre as águas vivas que aqui estão. E eu declaro sobre esta casa uma nova temporada. Eu declaro sobre essa igreja que essa igreja é um manancial de águas para essa cidade. E fluirão e se levantarão, ó, verdadeiras fontes vivas, com autoridade para curar essa terra. Eu abençoo esse lugar, eu abençoo esse louvor, eu abençoo esse povo. E eu declaro vida, vida
Brasília, vida sobre o vínculo da paz, vida sobre cada ministro de adoração. Que músicas novas sejam cantadas, músicas que nunca foram cantadas, músicas que vão se mover no avivamento de Brasília. Eu declaro, vai começar a nascer músicas, 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 músicas. Ajuda com teu esposo. Canta lá, vai. Eu declaro sobre a vida deles, ó Pai. Vai começar a fluir músicas, músicas que serão cantadas no território nacional, música que quebrantarão corações. Eu declaro, Senhor, a revelação do som que precisa mover o avivamento dessa nação. Que seja sobre eles, ó Pai, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, ó Pai. Oririanda lavanaya shoa, lava canta, lava surianda, lava canta, lava. Flua, 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 flua. Canções, 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 canções. Notas musicais que quebrantarão a nação. Flua, Senhor, pelo poder do nome e do sangue de Jesus de Nazaré. Xalaba canta, lava. Chama aqui, chama bispo, vem os dois aqui, na mão, arabacata na baixoria, da mão, o senhor também, vem aqui, põe a mão aqui, Pai, erai, chorava canta na bacara, xetara na bai, orama suriandere cara suri canta na banai, rana su canta na bai, rendara surianda na bai, um novo nível de palavra. Eu declaro um novo nível de revelação. Eu declaro um novo nível de influência. Eu declaro um novo nível de influência. Arama surianda lamai. Essa casa não terá mais servos. Essa casa não terá mais ovelhas. Esta casa será casa de filhos. Arama surianda lamai. E benditos serão os teus filhos nessa cidade, diz o Senhor. Benditos serão os teus filhos nessa cidade, diz o Senhor. Se levantarão voz daqui desta casa, e eu te colocarei em lugares firmes, e você será reconhecido por aquele que ama, por aquele que chama, por aquele que clama, em nome do Senhor Jesus. Grandes são as águas que começam a jorrar, o movimento das águas se acelera. Aquilo que era um riacho, minha bispa, vai virar um mar, um rio de correntezas fortes em nome de Jesus. Deus o Pai concede mover novo e fresco das águas pelo poder do nome e do sangue de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Já está rolando, já está descendo, já está fluindo, já está se manifestando, fluindo as águas. Eu quero que você que está com a tua família, abrace a tua família agora. Quero orar por vocês. Abraça a tua família. Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro, que essas famílias sejam abraçadas pelo teu amor. Que essas famílias, Senhor Deus, sejam um recipiente de água fresca para a multidão, Senhor Deus, com quem eles cruzarem na vida. Eu declaro paz, eu declaro harmonia, eu declaro amor, eu declaro o fluir dos rios de Deus sobre cada família. E eu declaro, Senhor Deus amado, que tudo aquilo que estava parecendo impossível, invencível, será visível e inesquecível. Porque Deus traz à existência, pelo poder do seu nome, a conversão, a purificação e a cura. E tudo aquilo que Deus prometeu está liberado
receba em nome de Jesus, que os anjos entrem na tua casa, que os anjos caminhem na tua casa, que toda força e energia de impedimento caia por terra. E eu profetizo, 2026 não será só mudança de calendário, será o ano da transformação sobrenatural, do viver abundante do Espírito dentro da tua casa e da tua família, em o nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Muito obrigada pela oportunidade.